mais uma vez para o nosso encontro, para mais um momento de comunhão, um momento de harmonia, de paz, alegria, concordância em oração, entendimento e estudo e reflexão da palavra de Deus. Amém? Amém. Um momento só nosso, um momento nosso com o Senhor Jesus. Aleluia. Um momento de congraçamento, um momento de reconciliação com o nosso maravilhoso Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por essa tarde hoje aqui, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, Senhor. Vem com tua graça, com o teu poder, com a tua unção sobre cada um de nós. Que venha o teu reino, Senhor, o teu governo nessa tarde, Senhor. Vem, Espírito Santo, tomar lugar entre nós, Senhor. Que o Espírito Santo esteja aqui, esteja aí, na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Paizinho amado, nós repreendemos toda distração. Nós repreendemos, Senhor, toda treva que seja dispersada em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, hoje nós vamos estudar, nós vamos falar de uma mulher não, vamos falar hoje, e eu quero encerrar hoje falando de duas mulheres da Bíblia, duas mulheres e mães da Bíblia. E uma delas, além de ser sogra, foi também mãe, amiga e conselheira. Aleluia. Amém? É uma história de fé, uma história de amor e doação que se entrega em favor de ajudar o outro, de ajudar o próximo. É uma história que consta o propósito de Deus na vida dessas duas mulheres, dessas corajosas mulheres, cujo nome das duas é Noemi e Ruth. Vamos à palavra lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amém? Amém. Então, amados, nos conta aí no texto, nesse texto, a história de Noemi.
né? Noemi fazia parte do povo de Deus e era israelita. E naquela época havia se instalado uma crise muito grande em Israel. Então seu esposo, Elimeleque, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, se mudaram para as terras de Moabe. E depois de passados algum tempo, o seu esposo, o esposo de Noemi, faleceu. E os 2 filhos de Noemi casaram-se com moças de Moabes, com moças moabitas. Uma chamada Rute e a outra Orfa. Passado alguns anos, morrem também os 2 filhos de Noemi, sendo agora 3 viúvas e desamparadas. O coração de Noemi estava repleto de tristeza, porque havia sepultado 3 pessoas da sua família. Noemi já não tinha mais o que fazer naquele lugar e queria voltar para sua terra. E sabendo que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimentos necessários, Noemi decide voltar. E na despedida, Noemi beijou as suas 2 noras, chorou em voz alta, diz o texto sagrado. E mesmo diante de todo aquele sofrimento, Noemi carregava no seu coração um amor incondicional, ou seja, um amor de mãe pelas suas noras, né? Noemi era com certeza uma mulher incrível, pois havia conquistado o amor de suas noras. Uma mulher estrangeira que amou as mulheres de seus filhos como se fossem filhas. Amém? Amém. E eu quero abrir aqui um parêntese. Todos nós sabemos que na sociedade atual encontramos muitas brincadeiras, muitas até mesmo piadas, né? Muitos problemas relacionados à sogra e à nora. Não é verdade? Além das divergências entre nora e sogra, existem sogras que se dizem servas de Deus, servas do Senhor, mas que na verdade parecem mais serem enviadas do inimigo, atormentando a vida de sua nora, fazendo de tudo para que seus filhos permaneçam seus, né? Muitas delas não entendem o amor de mãe é um, o amor de homem e mulher é outro, é totalmente diferente. Mas elas, né,
se apossam dos seus filhos, né? Elas são movidas por um sentimento de disputa e acabam sendo instrumentos de contendas e discórdias no lar daqueles de quem elas dizem tanto amar, né? Ainda alegam estar protegendo o seu filho, mas que no coração, lá no fundo, está instalado a verdadeira intenção, uma intenção de ciúmes, de posse. Mas também do outro lado, sabemos que tem noras que poderiam tratar a sua sogra com mais amor, sem se deixar influenciar pelas pessoas que falam mal de suas sogras, né? Falam mal de sogras, das sogras, sem nenhuma necessidade. Eu não sei você, que nos acompanha nesse momento, que está nos vendo, que vai ver depois. Mas eu tenho um grande respeito pela minha sogra. Eu tenho até uma admiração, um apreço por ela. Eu admiro a simplicidade dela, a sabedoria dela. Sabe aquela mulher que fala baixinho e que só abre a boca na hora certa? Essa é a minha sogra. Então, ela teve 10 filhos. Meu esposo é o caçula de todos. Mas 10 filhos. Eu admiro demais. E meu esposo, às vezes, quando nós, todo ano, já faz 2 anos que nós não vamos, mas sempre quando vamos para lá, para a terrinha quente, nossa, lá, eu digo a ele, eu só vou por um motivo, que é ela, a mãe dele, que é como se fosse uma mãe. Então, amados, eu sempre digo, se faz necessário nós como cristãos, isso para homem e para mulher, mulheres também, né? Nós como cristãos, se faz necessário ultrapassarmos as barreiras do preconceito entre sogra e nora. Nós todas, as mulheres, devemos nos inspirar, nos apoiar nesses padrões de mulheres da Bíblia. Essas mulheres cristãs. E a minha pergunta hoje para você é: como é a sua convivência familiar? Você tem dificuldade de abraçar, de beijar e até de chorar junto com a sua família? Como é o seu relacionamento com os seus familiares? Você é próxima? Você tem afinidade com os seus familiares? Ou cada um se fecha em seu próprio casulo emocional, sem conseguir falar, sem conseguir expressar sobre suas dores, sobre seus sofrimentos e até perdas, esperando
que o tempo cure as feridas de cada um. Eu quero te dizer que existem problemas que somente o diálogo pode resolver. Uma palavra de conforto vinda através do Espírito Santo. E em alguns casos, apenas um abraço. Apesar que hoje nós não estamos podendo, né? Por conta dessa pandemia, a gente segue as instruções sanitárias, né? Mas um abraço, poder chorar com alguém, sem que as palavras sejam ditas, apenas sentidas. Sentidas no coração. Amém, amados? Vocês entenderam isso? A família de Noemi não tinha dinheiro, não tinha posses, mas tinha comunhão, tinha ternura, tinha afeto e o principal, tinha amor. Amados, lá no verso 8, Noemi aconselha as suas duas noras a voltarem para suas casas, para sua mãe. E no verso 14, nós podemos ver que Orfa beija sua sogra. Ela certamente o abençoa, a Orfa, e ela volta para a casa da mãe dela, né? Volta para os parentes, para os deuses dela. E vai embora. Porém, Ruth ela se apegou à sogra dela, a Noemi. E lá no versículo 16 e 18 deste mesmo capítulo, Ruth lhe responde, quando ela insiste que ela vá embora, que ela volte para a casa da mãe. Ruth lhe responde: não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde fores, irei contigo. Aleluia. Onde quer que pousares, pousarei eu contigo. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Gente, a gente pode ver. A gente pode ver nesse versículo a conversão de Ruth, né? E ela ainda fala mais: onde quer que morreres, morrerei eu. E aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Amém, amados? Aleluia. Amados, esse é um grande exemplo de amor
amor fraternal. Um amor fraterno. Ruth deixa sua terra, deixa seus deuses, né? Porque ela era moabita. Deixa seus amigos e seus parentes. E o que é mais importante de tudo aqui, Ruth se converte ao nosso Deus, ao nosso maravilhoso Deus, ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel, ao nosso querido e maravilhoso Deus. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Noemi e Ruth seguem e chegando a Israel, começam uma nova história. Longe do luto e da tristeza, né? Que elas carregavam no coração. Deixou tudo para trás, né? E eu quero te dizer aqui, e nesse tempo difícil pelo qual passamos hoje, passamos agora nesse momento de pandemia, eu quero dizer para você que perdeu um parente, um amigo, uma pessoa querida. O luto é necessário, sim. Sentir a tristeza da perda, chorar, desabafar é importante. Mas sair do luto também faz parte do processo. Aleluia. Não deixe que o luto, que essa tristeza te aprisione, te paralise. Amém, amados? Essa história também nos mostra que chorar é preciso, mas o luto tem que chegar ao fim. Você tem que se levantar, olhar para o alto, olhar para o futuro, voltar a sonhar. Pois a vida não é feita apenas de dificuldades e perdas, mas de novas histórias, de um novo futuro. Seguir em frente, com fé em Deus, com fé em nosso Senhor e nas suas promessas para cada um de nós. As suas promessas serem cumpridas nas nossas vidas, na sua vida. Amém? O fato de você estar passando por um momento difícil, estar desempregado, ou estar com sua renda diminuída, você está passando uma dificuldade financeira, uma dificuldade grande, uma situação negativa, não significa que essa situação é definitiva na sua vida. Vai passar. Assim como tudo passa. Não é? Lembrando que depois da noite
sempre o sol nasce, todos os dias. E a palavra diz que todas as manhãs nós somos renovados pela graça e a misericórdia do nosso maravilhoso Deus. Aleluia. Amém, amados? Isso também nos mostra. Sabemos que durante todo o ano, existem estações. E isso nos mostra que tudo muda. E assim como as estações as nossas vidas. Onde tudo pode ser mudado. Onde tudo pode ser transformado de acordo com a vontade do Pai. Aleluia. Amém, amados? Amém. Onde tudo pode ser transformado, porque Deus é o nosso Criador. É o Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque Deus, Ele está no controle. Ele está no comando de tudo e de todos. Aleluia. Amém, amados? E ainda teve gente que uma vez me perguntou, me disse assim, isso é frase feita. Onde é que diz que Deus está no controle? Eu digo, não é não. Não é não, e eu posso te provar isso. Vai no livro de Salmos 46, o 1 e o 2, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E o que significa? Qual é a função de refúgio e fortaleza? Proteção. Proteger. Ele é um Deus que nos protege. Aleluia. De todo mal, de tudo e de todos. Não é? Lá no verso 2, diz assim, ainda diz assim, não precisa temer, pois não há nenhuma situação que esteja fora do controle dele. Oh, glória, aleluia. Amém, amados? Ele o protegerá e o abrigará em seus braços. Eita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. E finalizando, amados, olha só como Deus está sempre no controle. Deus está sempre no comando de tudo e de todos. Chegando em Israel, Ruth começou a trabalhar no campo de Boaz, que pertencia ao clã de Elimeleque. Ou seja, Boaz pertencia à mesma família, era parente de Noemi. E a história de Ruth com Noemi chamou a atenção de Boaz. Foi aí que aquelas duas mulheres entenderam que foram as mãos do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, que estavam guiando as suas vidas. Que colocaram as mãos do Senhor, tinha colocado Ruth no campo de Boaz. Exatamente, justamente no campo de Boaz. Vocês entendem isso, amados?
E a história delas começa a mudar. Ruth começou a sustentar a sua sogra. Noemi era abençoada e abençoadora, não é? Noemi dava conselhos a Ruth para que ela se casasse, que ela constituísse uma família. Ela não era apenas uma sogra. Ela tinha sentimentos de mãe. Ela tinha sentimentos de amiga, de conselheira. Havia ali uma ajuda mútua, né, entre Noemi e Ruth. Uma ajuda mútua que tinham atitudes de amor, pois agiam em favor uma da outra. Amém, amados? E por fim, Boaz casou-se com Ruth e com ela teve um filho. Noemi passou a cuidar do menino, sendo ele um presente de Deus na vida de Noemi, né? Para sua velhice. Noemi era saudada pelas mulheres que louvavam a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida, te sustentará e te consolará na velhice, pois tua nora, que te ama tanto, o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Aleluia. Aleluia. Noemi tomou o menino e pôs no seu colo, e foi sua ama. E essa criança de nome Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Obed foi avô do rei Davi. Amém, amados? E essa é a história de 2 mulheres que tinha tudo, amados, tinha tudo para serem amargas e infelizes. Porém, optaram por mudar, transformar o luto em luta, não é? Porque, amados, as pessoas pensam que ficar de braços cruzados vai adiantar alguma coisa, não é? E não, a pessoa tem que ter o discernimento e seguir aquilo que o Espírito Santo conduz, aquilo que o Espírito Santo direciona na vida de cada um, para que tenha vitória, né? E concluindo, enfim, eu quero enfatizar aqui, amados, o que chamou a atenção de Boaz em Ruth não foi a sua beleza, mas a sua história,
a sua luta, a sua força e perseverança. E eu pergunto agora a você, e você? Qual é a sua história? Você tem chamado a atenção pelos seus atos, pelo que você tem feito, pela sua perseverança, pela sua constância naquilo que você faz, naquilo em que você acredita, ou apenas pela sua aparência? Eu quero dizer para vocês, amados, amadas, que uma mulher de fé, ela não desiste jamais da sua família, mesmo quando tudo lhe pareça muito difícil, mesmo que pareça tudo perdido, ainda há um resgatador para aquelas que amam a Deus e a seu próximo como a si mesmo, como foi o caso de Ruth e Noemi, não é? Resgate este que conquistamos em Jesus, que através dele, nós fomos todos resgatados, porque Jesus é amor. Aleluia. Amor vivo e que se entregou, se doou por nós, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Que essa palavra tenha edificado o teu coração, tenha alegrado o teu coração e a tua tarde. Que Deus abençoe você e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora vamos ouvir a palavra do nosso pastor. Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, né, e com vocês. Que tarde maravilhosa que o Pai preparou. E preparou pensando exatamente em você. Não importa o que tu passas, não importa a situação, se de tristeza, se de alegria, mas o Senhor está agindo e vai continuar agindo. Quanto a unção, quanto ao ensino, quando a sua palavra é liberada para transformar, trazer uma nova vida. Uma nova vida está disponível para ti hoje, filho e filha. Uma virada de página, como nós falamos no nosso natural. O Senhor está te chamando. Ei, eu quero virar a página da tua vida hoje à tarde. Assim como foi feito na narrativa dessas duas mulheres. Quantas narrativas nós encontramos na palavra de Deus? Que houve viradas de páginas e a vida se transformou. Houve um novo tempo, uma nova estação, uma nova oportunidade. E você está sendo convidado hoje à tarde a ter um novo desafio, a você ser desafiado a estar conectado em Deus, em sua palavra. Dia da virada é hoje à tarde. Assim eu declaro em nome de Jesus na tua vida. Uma nova página está sendo escrita hoje, aqui, agora. Aquelas duas mulheres enfrentaram situações difíceis, mas juntas, elas unidas,
principalmente acreditando em Deus, elas venceram. Encontramos aqui, em Mateus capítulo 12, o versículo 9, que diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Jesus, saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Mas ali se encontrava um homem com uma das mãos atrofiada. Ali encontrava-se um homem que precisava de um sobrenatural, de um agir de Deus para virar a página e uma nova história ser escrita. Porque muitos estavam ali procurando Jesus para acusarem. E estes que procuravam Jesus perguntaram: é permitido curar no sábado? E Jesus respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: filho, estenda a tua mão hoje à tarde aí. O Senhor disse: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada na mesma hora e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Aquele homem ali, ele enfrentou um preconceito. Aquele homem ali, ao redor daquelas pessoas que estavam com espíritos de religiosidade, que estavam ditando que Deus não poderia curar no sábado. O que Deus tinha que fazer era o que os homens queriam. Gente, Deus é quem está no controle de todas as coisas. Qual é a tua necessidade? O que tu passas? Ele vai intervir. Não é você que vai dizer: faça assim, Deus. Não, se entregue. Clame a Ele. Entregue nos braços dele. Você está disposto a fazer algo para alcançar o seu milagre hoje à tarde? Esteja pronto, disposto a assumir sua fé no nosso Salvador, o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Se você estiver pronto e assumir essa fé no nosso Criador, aí sim estaremos prontos para receber o milagre. Porque Jesus, quando entra ali naquela sinagoga, era um dia de sábado. Era o 7º dia. E aquele dia era um dia de descanso. Existia um período que se trabalhava, assim a lei permitia, mas existia esse ciclo dos dias de trabalhos e existia o dia do descanso. Quando tem um ciclo, é como se dissesse assim: no sábado vai virar uma nova página para um novo ciclo. E hoje à tarde está sendo liberado aí um novo ciclo para ti. Está se virando uma página nova. É um tempo novo, é uma vida nova. Está se começando hoje o teu primeiro dia da virada da página. Existe um fim do tempo. O tempo do choro, o tempo das aflições, o tempo talvez do desespero. Mas a partir de hoje vai ser um tempo de alegria. É o início de um outro tempo. Porque Jesus viu aquele homem que estava com aquela mão atrofiada. E Ele está te vendo hoje, filho e filha. Talvez você esteja com tua área, alguma área da tua vida aí que esteja um pouco atrofiada. Da mesma forma como Jesus entrou ali naquela sinagoga e diante da Torá, Ele virou a página e leu. A cada dia se lia uma parte. Mudava a página a cada dia. E hoje está mudando a tua página. Hoje Deus está escrevendo um capítulo novo para a tua história. Hoje é um dia especial. É a virada. É o dia da tua virada, filho e filha. É um começo de uma outra época. De uma época em que Deus está te chamando, está te convidando. Vem. Deus quer se manifestar mais na tua vida. Fim de uma fase, início de outra. Aconteceu isso com Abraão, com Jacó,
com todos esses homens que nós lemos, os heróis da fé, com essas mulheres, teve um início de uma nova fase. Teve tempo de provação? Teve sim. Mas teve tempo de refrigério, tempo de alegria. Porque a alegria do Senhor, quando Ele prepara, é uma alegria perfeita. É uma alegria que completa. É uma vida nova. É para pôr um fim a um tempo, talvez de escassez. Um tempo que você vivia na escuridão. Ele te convida hoje. Vem, eu sou a luz do mundo. Mas naquele dia, nessa narrativa, era um sábado e era um culto especial, porque o mestre estava presente. Havia um homem com uma enfermidade terrível, mas havia um homem que era Deus. Se a vida daquele homem estava difícil, se aquela mão era uma mão de apoio, era a mão de realizações, era uma mão de atitude, era uma mão que cuidava da sua vida financeira. Porque imagina, o homem talvez não pudesse trabalhar, não pudesse tirar sustento. Mas aquele homem necessitava de algo, de uma cura. Ei, filha, o que tu necessitas hoje à tarde? Talvez você esteja olhando dizendo, sem solução. E eu digo, o dono da solução está presente, o dono da solução chegou. Aquele homem, na hora que Jesus chama, ele vem. Na hora que Jesus diz, estende a mão, ele estende. Não fala para ninguém teu problema, fala com ele. Fica quietinho. Clama. Essa fase chegou ao fim. É uma nova virada de página. Hoje é o dia do seu milagre. É o dia que Jesus marcou. Um encontro especial, assim como aquele homem estava ali com Jesus naquele encontro especial. Eu vou dizer no culto especial. Você está hoje à tarde também nesse encontro com Jesus através desta live. A mão era usada para fazer qualquer obra. A mão era poder e autoridade. A mão dizia muita coisa. Muitos dependiam dessa mão. Isaías 10:13 diz assim, pois o rei diz, fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. O rei estava declarando ali, Isaías 10:13, que ele fez com as próprias mãos. Por isso que a mão era importante para aquele homem. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Isaías 10:13. Ele fala o poder e a autoridade que tinha aquele rei com a mão. Imagina aquele homem, não tinha poder e autoridade nenhuma, porque ele não podia usar as duas mãos. Mas, quando nós olhamos no Salmo 73:23, nós identificamos que, no entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Salmo 73:23. Quando a mão de Deus, ela desce para mim e para você, nós temos a segurança, nós temos a força e a mudança de vida. Assim como esse homem mudou de vida, assim como aquelas duas mulheres também mudaram de vida. A mão de Deus representava um apoio, representa um apoio para mim e para você. O Salmo 16, versículos 7, 8 e 9. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Como é? O Senhor está sempre comigo. Deus controla tudo. Ele está no meu lado direito e nada pode me abalar. Versículo 9. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Gente, que maravilha essa proteção de Deus. Deixa eu ler o versículo 10. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Aí eu vou pular um pouquinho, vou lá para o 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. É o quê? Deus mostra um caminho que nos leva à vida.
A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Gente, como maravilhoso é quando Deus quer intervir nas histórias, quando Deus quer intervir na minha, na tua história. Deixa Ele escrever esta nova página na tua vida. Proste-se aos seus pés. Apoie-se nas suas mãos. Estenda a sua mão atrofiada para o Senhor Jesus, para que nós possamos entrar em sua presença. Ele está dizendo: ei filho, ei filha, estenda as tuas mãos para que eu veja, para que eu te veja. Ei filho e filha, está atrofiada, eu resolvo, eu libero o milagre. Porque as nossas mãos, ela liga as nossas ações, as nossas atitudes, os gestos, o nosso trabalho, a nossa vida. É nós estarmos ativos para o que Deus nos chamou e escolheu. E nos separou e disse: filho e filha, tu és meu. As marcas de Jesus, nas suas mãos tinha as chagas. Mas, ao chegar no céu, Jesus recebeu um corpo glorificado. Esse homem ali recebeu uma nova vida. Ao estender a mão, ao atender, a ser obediente, quando Jesus disse: estenda a mão. Interessante porque não se fala o nome desse homem, mas fala o nome do homem, Jesus, que realizou o milagre. Quantas narrativas nós vimos que Deus quer virar uma nova página hoje. Mas às vezes Ele te convida, filho e filha, venha para o meio, se exponha. Exponha o seu problema a Jesus. Estenda a tua mão. Exponha para que Ele veja o teu problema. Às vezes, Ele diz: ei, filho, exponha o teu pecado para que eu possa perdoar. Tem áreas das nossas vidas que estão atrofiadas. Talvez seja a área sentimental. Talvez seja um relacionamento familiar. Talvez, às vezes, seja até numa área profissional. Talvez na área física, saúde debilitada. Talvez na tua área ministerial. Venha. Jesus te convida hoje. Venha para a presença dEle. Agora estenda a tua mão. Jesus está pronto para derramar as suas 10 emanações sobre ti, sobre seus filhos e filhas. Eu e você, nós somos responsáveis a atender o seu chamado. Você está pronto? Eu e você. Temos que captar essa luz que é Jesus. Temos que buscá-lo. Temos que estar no encontro dele. E na hora certa ele vai dizer: venha para o meio. É hora de você receber esse óleo puro, esse óleo fresco, essa unção nova do Espírito Santo que ele está derramando a cada encontro, a cada live. E ele diz: filho, filha, queres mais? Estenda a tua mão. É um brilho divino que está sendo derramado sobre a tua vida. É um brilho divino que está trazendo a luz nessa escuridão, virando a página. Deus quer virar a tua página hoje, escrever uma nova história. Você está pronto? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra edificante. Que nessa tarde vocês possam refletir sobre essa história. Uma história, a história de Ruth e Noemi. Uma história que revela o propósito de Deus na existência dessas duas mulheres. Aleluia.
dessas duas corajosas mulheres que procuraram sobreviver em tempos difíceis, marcados pela penúria e pela fome. Noemi aqui nos demonstra, ela demonstrou confiança, ela teve perseverança na confiança da provisão de Deus na vida dessas duas mulheres. Aleluia. Ruth, depois de decidir seguir a sogra, depois de ter aceitado o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, Ruth continuou honrando, amando, obedecendo e seguindo os conselhos de Noemi. Aleluia. Eu entendo aqui, amados, que Ruth, ela foi atraída para Cristo. Amém. Através das palavras e os cuidados que Noemi teve com ela. Amém. Amém? Amém. Então não podemos nunca, jamais esquecermos que todos nós temos um resgatador. Aquele que nos livrou a toda a humanidade da condenação ao inferno. Aleluia. Oh, glória. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nunca foi pobre, mas que se despiu da sua glória, desceu do seu trono, que a ele sempre pertenceu, por amor. Por amor, ele se entregou, ele se fez carne, ele se entregou para nos redimir, nos libertar e nos salvar. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um bom final de semana para todos vocês. Que seja um final de semana abençoado. Vamos orar? Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que tu tens proporcionado a cada um de nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem limpando, Senhor, os corações, vem lavando com o teu precioso sangue, Senhor, os corações de todas as pessoas que estão com tristeza, que perderam entes queridos, Senhor. Vai tirando, Senhor, lavando todo, Senhor. Tudo aquilo que não vem de ti, toda aquela tristeza, aquela angústia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que eles possam guardar a tua palavra, Senhor, que eles possam guardar a fé, confiando, perseverando, como fez Noemi e Ruth. E que o Senhor proteja a todos, Senhor, lhe proporcionando vitória, Senhor, sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima sexta. Querendo Deus, estaremos aqui novamente às 15 horas. Em nome de Jesus Cristo, se assim o Senhor nos permitir. E domingo?
extraordinário. Temos aquele encontro marcado às 19 horas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.